Olá, o drive de hoje é sobre o filme Forrest Gump, o contador de histórias. E eu sou a IBM Katniss. Tom Hanks. I'm not a smart man, but I know what love is. By Robert Zemeckis. What's my destiny, Mom? You're gonna have to figure that out for yourself. O filme ele passa 40 anos de história dos Estados Unidos. É um filme feito em 1994. E ele conta a história do personagem Forrest Gump, interpretado pelo ator Tom Hanks. E o Forrest Gump, ele, durante esses 40 anos de história, mostra a visão dele em cada acontecimento marcante dos Estados Unidos. O Forrest Gump, ele, como criança, ele tem algumas limitações, né? E uma delas é o seu raciocínio um pouco lento. Porém, ele sempre tem o apoio da mãe dele. A mãe dele apoia, ajuda ele a não desistir, né? E a não enxergar isso como uma barreira. Mas ela ajuda ele a ver que isso faz dele diferente, né? E isso não é um problema. E ela também, uma frase muito impactante no início do filme, é quando ela fala que não é para deixar ninguém dizer que é melhor do que ele. Porque se Deus quisesse fazer todos iguais, faria todos com aparelhos, né? Porque o Forrest Gump, na infância dele, ele usa um aparelho na perna para ajudar ele a andar, que é uma outra limitação que ele tem. E isso é muito interessante, né? Porque aí a gente já consegue ver o ser original, né? Porque ser filho de Deus é ser original, que faz nos lembrar de uma frase de um beato, né? Carlo Acutis, que fala que nascemos original, né? E mais tarde eu continuo essa frase. E no decorrer da história, ele faz uma amizade ainda na sua infância com a personagem Jenny, né? Que mostra um pouco da infância dela, que é um pouco perturbada. E ele tá ajudando ela sempre, né? E por ele ter um raciocínio diferente das outras pessoas, ele é uma pessoa muito inocente, né? Então a gente vê aí a pureza de coração dele. E no decorrer da história ele cresce, se afasta um pouco dessa amizade, mas ele vai pra faculdade, entra no time de futebol, e aí ele vai muito bem no time de futebol, porque ele tá bem focado ali no que ele tá fazendo. Só que é de uma forma bem engraçada, né? Porque na infância ele aprende a correr dos amigos, porque ele sofria bullying. E aí na faculdade ele ele corre muito rápido, e aí ele é escolhido pra entrar no time de futebol, por ele correr rápido, né? Futebol americano. E depois ele entra no exército, no Vietnã. E essa característica dele de inocência é bem marcante, por onde ele passa, né? Só que ele tá sempre procurando fazer o bem, né? Ele se esforça por fazer o bem. Então é aí que a gente vê as bem-aventuranças. E ele... Um dos capitães do exército, durante um momento ali da guerra, o Forrest, ele ajuda, né? A ele a não morrer, porque ele está ali quase perto da morte. O Forrest ajuda ele. E esse capitão, ele sofre um acidente, né, ali na guerra. E ele fica brigando com Deus durante o filme, né, por que aconteceu aquilo com ele e tal. Só que a gente vê que Deus, ele tá presente, né, na vida do Forrest, né, na vida do Forrest. Então, esse olhar, né, aqui eu já quero trazer um ponto, né, pra gente estar atento às pessoas que Deus está usando à nossa volta, né. Porque às vezes a gente quer que Deus faça algo diretamente com a gente. Mas Deus está usando outra pessoa também, como um instrumento para alcançar você. Então aí já fica um ponto de reflexão. E aí, continuando o filme, durante... Ele briga com o amigo dele que foi salvo, briga com o Forrest por ele ter salvo, mas depois ele acaba agradecendo, né? E aí o Forrest, ele sempre tá tomando atitudes de misericórdia, de justiça com as outras pessoas. E uma atitude, assim, espontânea, né? Sem segundas intenções, sem esperar nada em troca, né? E aí, durante o filme, ele sempre, em cada momento da vida dele, ele volta para querer ajudar essa amiga Jenny, né? Que a vida adulta dela também é um pouco complicada, né? É complexa as situações que ela se submete, porque ali na infância dela já foi tudo meio
afetada demais, né? Então ela já tem uma base afetada e aí a gente vê as decisões dela levando ela para um lado mais obscuro, podemos dizer, né? E o Forrest, ele ajuda ela, né, a sair disso. E é muito lindo, porque ele tem intenções, assim, verdadeiras em ajudar ela. E o que eu queria trazer para você hoje, nessa reflexão desse filme, é as bem-aventuranças. Né? Bem-aventurados puros de coração, porque eles alcançarão o céu. Enquanto eu assisti esse filme, Deus ia mostrando a graça da bem-aventurança da pureza de coração. Quanto é importante a gente rezar para pedir que nosso coração seja purificado, né? Para que Deus possa ir agindo. Porque na vida do personagem eu vi o quão bom ele era, né? E o quanto de bem ele fez na vida das outras pessoas. Né? Então, assim, é importante a gente preservar pela pureza do nosso coração. Né? Se você vê uma criança falando de Deus, você vê ali como Deus se aproveita da pureza do coração dela. Né? Então, assim, o próprio Beato Carlo Acutis, que eu citei no início, ele foi alcançado por Deus na sua infância. Isso num beato na sua juventude. Né? E ele fala sobre ser original e não morrer como fotocópia. Então aqui a gente vê um personagem nesse filme original, sendo ele mesmo, fazendo bem, sendo ele mesmo. E a passagem que Deus deixou muito forte era essa da bem-aventurança. Então que a gente possa separar o que é bom, né? Ao assistir esse filme, indico esse filme para você assistir, mas olhando para a análise católica que eu deixei aqui para vocês, né? Também fica livre para você fazer sua própria crítica, mas separa o que é bom, separa o que é de Deus, para que possa te ajudar a viver e colocar na sua vida essa reflexão. Fique atento e se liga no próximo drive de semana que vem. E esteja nos acompanhando aqui. Deus abençoe.